Boa noite. As restrições impostas pela FIFA ao comércio nas 12 cidades sede do Mundial para proteger as marcas que patrocinam a Copa do Mundo serão fiscalizadas com mais rigor a partir do mês que vem aqui em Manaus. As multas para quem desobedecer podem chegar a R$6 mil. O proprietário deste restaurante, que fica no entorno da Arena da Amazônia, já começou a caracterizar o estabelecimento com a marca de uma das empresas patrocinadoras da Copa do Mundo de 2014. Mas para ele ainda há dúvidas sobre as restrições impostas pela FIFA ao comércio local para proteger as marcas que patrocinam o Mundial. Arnoldo conta que está evitando novos investimentos no restaurante sem ter a certeza de que não vai contabilizar prejuízos futuros com a proibição da venda de produtos e uso da imagem de marcas não autorizadas. Não adianta você investir em material humano, em refrigerante, por exemplo, bebidas, em comidas, se depois você não sabe se você vai vender ou não. As proibições e limitações de publicidade e comercialização de produtos durante a Copa do Mundo são asseguradas pela Lei Geral da Copa, em vigor desde 2012. Em Manaus, já existe um decreto delimitando as áreas de restrição comercial nas proximidades da Arena da Amazônia e área da FIFA FanFest. A partir do início de junho, as fiscalizações serão intensificadas na capital, com foco nas publicidades consideradas irregulares. É o que nós chamamos de publicidade emboscada, né? Na qual a empresa ela se utiliza do evento da Copa para tentar uma visibilidade que é considerada ilegal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que destacar que essa publicidade das empresas que já estão estabelecidas nesse entorno e legalmente estabelecidas serão respeitadas, desde que não associadas ao tema. E aí nós estamos fazendo ações educativas. As irregularidades podem gerar multas de quase R$6 mil e detenção de 3 meses a 1 ano. A apreensão de materiais, veículos e equipamentos, remoção dos meios de anúncio, entre outras punições. No próximo dia 4 de junho, o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano vai realizar uma reunião com os envolvidos para dar detalhes e definir as atividades de fiscalização que serão feitas pela Prefeitura. Isso é importante frisar. No dia 4 de junho, iremos realizar uma reunião aqui no auditório da Prefeitura com os síndicos, com as empresas de publicidade e a população em geral, para poder esclarecer os detalhes, principalmente tanto da Arena quanto da Ponta Negra no FIFA FanFest. As restrições abrangem um raio de 2 quilômetros do estádio da Copa, onde vendedores ambulantes também não poderão atuar. Moradores do Beco Bragança, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, fecharam a principal via do bairro esta manhã para protestar. A maioria já teve a casa invadida pelas águas por conta da cheia. Eles pedem mais celeridade nas obras do Prosamin. Para chamar a atenção das autoridades, os manifestantes impediram o tráfego de veículos na Travessa Arthur Bernardes durante a manhã. Eles utilizaram pedaços de madeira para fechar a rua e chegaram a incendiar um colchão. Os manifestantes são moradores do Beco Bragança, que fica próximo à ponte do São Jorge, que passa por obras de reforma. Os moradores reclamam que já tiveram as casas tomadas pela água e pedem uma solução para sair do local. Mas a manifestação não agradou a quem precisava seguir o caminho pela Travessa Arthur Bernardes. A senhora vai chegar atrasada? Vou chegar sim, eu tenho que ir ao banco, vou na casa lotérica, não tenho condições, saio meio-dia para trabalhar. Por meio de nota, o Prosamin informou que devido às chuvas, as obras estão paradas e que a previsão para a retomada é no dia 25 de junho. A polícia da capital prendeu em São Paulo mais um suspeito pela morte do delegado Oscar Cardoso, ocorrida em março deste ano. As informações com Tamires Claire.
Messias Maia Sodré, de 30 anos, foi preso em São Paulo após cumprimento do mandado de prisão. Ele é acusado de envolvimento no assassinato do delegado Oscar Cardoso, que aconteceu no início do mês de março desse ano. A vítima foi atingida por 20 tiros na rua onde morava, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. No mesmo mês, pelo menos 4 pessoas foram presas, entre elas a sobrinha do delegado, Karina Cristine Pereira, de 23 anos. Segundo a polícia, ela teria informado à quadrilha a localização da vítima no dia do crime. Messias deve chegar em Manaus nesta quarta-feira, acompanhado do delegado que efetuou a prisão e que vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu. Tamires Claire para o Band Cidade. Servidores do IBGE aderiram ao movimento nacional da categoria e paralisaram as atividades a partir de hoje no Amazonas. Em Manaus, pelo menos um terço dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aderiu à paralisação nesta segunda-feira. Muito difícil a gente mobilizar algumas categorias, né? A gente tem muitos funcionários que são contratados temporários e eles são muito suscetíveis à pressão. O contrato deles é frágil, é editado trimestralmente. Então é complicado que eles participem da greve sem sofrer pressões. As reivindicações vão além de questões trabalhistas e salariais. A categoria pede a valorização do servidor efetivo e temporário e que o IBGE se fortaleça como um órgão de Estado e não de governo. Nós tivemos recursos cortados, isso comprometeu algumas pesquisas esse ano, que a gente vê um desmonte, o órgão parece que está sendo sucateado com esse excesso de mão de obra temporária, menos recursos e a gente sempre procurando fazer um serviço mais demandante. Ligado diretamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, o IBGE produz, faz análises, pesquisas e divulga informações demográficas, sociais e econômicas do país, divididas por estados e municípios, com o objetivo de fazer com que toda a população e os governantes tenham conhecimento sobre o país. Apesar de a paralisação atingir 10 estados, não há previsão de alterações no calendário de divulgação de pesquisas. Técnicos, gestores e secretários municipais de educação iniciaram hoje o treinamento para a produção do Censo Escolar da Educação Básica 2014. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. Por meio do trabalho, é possível obter dados detalhados sobre estabelecimentos educacionais, matrículas, docentes e rendimento escolar. O censo escolar ele é como o diagnóstico na medicina. Você só cura uma doença a partir do diagnóstico, conhecendo o problema. O censo escolar faz exatamente isso para a educação. A gente diagnostica, busca conhecer quais são as nossas coisas boas, mas também as nossas dificuldades, para que a partir disso, com as políticas públicas, o governo do estado e os municípios possam fazer e atuar em cima dessas dificuldades. O treinamento para a coleta de dados iniciou esta manhã e reuniu educadores dos 62 municípios do Amazonas, que serão os responsáveis pelas informações. Olha, é muito importante que a gente tenha de forma correta o censo escolar, porque ele vai nos dar a radiografia que vai permitir que a gente possa tomar as decisões corretas, corrigir as rotas, que a gente possa aprimorar o que já vem sendo feito. Porque são dessas informações que vão nos permitir saber se as políticas que nós estamos colocando aí, né, para a educação se estão corretas, ou se precisamos corrigir, se precisamos colocar outras, né? Portanto, de enorme importância. Hoje o conhecimento é fundamental em qualquer área. E na nossa área de educação, então, é primordial. De acordo com a gerente de estatísticas da SEDUC, o levantamento vai ser produzido em 2 etapas. Essa é a primeira coleta. Essa coleta são coletas de dados mesmo, de matrículas, de docentes, quem está na escola, qual a infraestrutura que essas escolas têm. E aí, no final do ano, é coletado, já no início, na virada do ano, em janeiro, entre janeiro e fevereiro, já é coletado o rendimento dos alunos que foram informados no censo escolar, que é para saber a eficiência do sistema. Ainda durante a solenidade, o governador José Mello falou sobre a viagem que vai fazer a Brasília na próxima semana para tratar de articulações para a votação da PEC da Zona Franca na Câmara Federal em Brasília. A prorrogação da Zona Franca de Manaus é uma expectativa muito forte, não só para nós aqui do governo, mas tem muitos empresários esperando isso aí para vir investir aqui na cidade de Manaus, o que vai gerar muito emprego, muita renda e muita qualidade de vida para o nosso povo. Eu deverei ir agora na terça-feira à noite para lá, para fazer o mesmo trabalho que eu fiz a semana passada, onde construímos, conjunto com o presidente da casa, conseguimos desobstruir a pauta
na quinta-feira, eles foram até de madrugada, mas conseguiram desobstruir a pauta. Amanhã, segundo esse trabalho que se fez lá, se votará o regime de urgência para a lei da informática e também para a área de livre comércio, que vai liberar a pauta para na quarta-feira, então, votarmos a prorrogação da Zona Franca de Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, decretou hoje situação de emergência na capital devido à cheia do Rio Negro. Hoje, o nível do rio atingiu 29 metros e 19 centímetros e a subida das águas já começa a alagar ruas do centro. Como medida preventiva, esta manhã o Manaus Trans interditou a Rua dos Barés, no trecho entre a Rua Pedro Botelho e a Avenida Joaquim Nabuco. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira na capital e também alguns municípios do interior. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Em Carauari, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima chega aos 30 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A construção de uma ciclofaixa ligando a Avenida Boulevard à Ponta Negra seguem paralisadas na capital. E os ciclistas terão que esperar um pouco mais. A Prefeitura promete retomar o projeto nas próximas semanas, mas ainda não há um prazo para a conclusão dos trabalhos. Um trânsito verdadeiramente caótico. E se para os carros já é difícil, imagine para quem está em cima de uma bicicleta. Mas outros, ainda bem poucos, não conseguem, tiram fina, passam com menos de 1,5 m e faz o cara meio que, como você falou, corre risco de vida quase toda hora. O único meio de transporte de Mike é a magrela. Por dia, ele faz um percurso de, em média, 50 quilômetros e usa as principais vias da cidade. É complicado, assim, para outras pessoas entenderem, mas para mim já é normal, já é do dia a dia. É difícil pela distância toda e tal, mas compensa com a pessoa ser menos estressada, ser mais feliz. Nas grandes avenidas, é cada vez mais fácil ver bicicletas entre os carros. Uma pesquisa feita pelo grupo Pedala Manaus em julho do ano passado mostrou que o fluxo de ciclistas aqui na Avenida Brasil é grande. Em 12 horas passaram por aqui mais de 1.100 bicicletas, uma média de 96 por hora. Gente como o seu Ribamar. Saidinha, quase toda noite eu saio. Durante o dia eu trabalho todo dia com ela, mas durante a noite eu dou umas voltinhas. Ainda no ano passado, a Prefeitura divulgou um projeto de uma ciclofaixa com 14,5 km de extensão, que ligava as avenidas Brasil, Boulevard Álvaro Maia e Coronel Teixeira. Mas hoje as obras estão assim, nada de espaço exclusivo para bicicletas. Além deles não avisarem que mudaram o projeto em cima da hora, é uma pena que eles ainda não entenderam o quanto não priorizar esse tipo de transporte vai fazer bem não só para a população, como para a própria prefeitura em perder tempo gastando dinheiro com outros projetos que não ajudam a cidade. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do município, foi preciso fazer modificações no projeto inicial. Existiram ajustes na transição do passeio para as esquinas onde tem o pavimento, a questão de acessibilidade, a questão do revestimento que vai ser aplicado para atender a ciclovia. Esta manhã, o prefeito Arthur Vigílio Neto garantiu que as obras desse trecho da ciclovia devem ser retomadas na próxima semana e anunciou a construção de outro trecho. Acabei de conversar com o secretário Borges, nós vamos reativar a ciclovia do Boulevard. Os problemas todos que apareceram foram contornados. E aqui no Alphaville, na área pública, vai ter uma grande ciclovia. Vai ser uma beleza de obra que vamos fazer do ponto de vista do apoio ao esporte. Além disso, há também um projeto para outro trecho para ciclistas. Sai do Parque do Mindu, entra pelo Xangri-Lá e vai até a Avenida das Torres. Ele anda praticamente a metade da Avenida das Torres. O trecho inteiro dá 13 quilômetros. A meta é que nos próximos 3 anos a cidade tenha pelo menos 80 quilômetros de ciclofaixas. No
último sábado, o Nacional conquistou o título de campeão amazonense 2014. Mas o que era para ser uma grande festa se transformou em uma grande manifestação de violência. O Princesa entrou em campo com a vantagem de 2 gols após a vitória no primeiro jogo da final do campeonato amazonense. Já o Nacional precisava vencer por 3 gols de diferença. A partida começou acirrada e logo aos 5 minutos, Bruno Potiguar abriu o placar para o Nassa na cobrança de falta. O Tubarão foi para cima e neste cruzamento, Nando encaixou a bola de cabeça, mas a bandeirinha marcou o impedimento. No primeiro tempo, o Leão da Vila Municipal estava muito mais ofensivo. Com a equipe pressionando, quase fez o segundo com este chute de Felipe Capixaba. A equipe de Manacapuru não deixou barato e aos 30 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro Lídio mandou um canhão para a equipe adversária e empatou o jogo. Mas, aos 40 minutos, o Leão ampliou o placar com um gol de cabeça. Final do primeiro tempo, Princesa 1, Nacional 2. Intervalo de jogo e confusão na área dos bancos de reserva das duas equipes. Um torcedor do Princesa partiu para a briga e a polícia militar foi acionada. Tumulto contornado, o ritmo dos bois bumbás entrou em cena para animar a torcida azul e vermelha. Na etapa complementar, o Tubarão voltou com mais disposição para não dar espaço ao Nacional. Mas, aos 10 minutos após cruzamento na grande área, a bola sobrou para Léo Paraíba, que fez o terceiro gol do Nassa. Apesar da vantagem, o Leão da Vila deixou escapar outras oportunidades de ampliar o placar. Já o Princesa bem que se esforçou, mas não conseguiu impedir o avanço do adversário. E aos 38 minutos, após cruzamento de Éder, João Douglas marcou o 4º gol do Nacional. Mas a festa no gramado logo perdeu espaço para a violência. Faltando 4 minutos para o fim da partida, os jogadores dos dois times protagonizaram uma briga generalizada em campo. O jogador do Nacional, Leonardo, caiu no gramado após ser agredido com socos e chute na cabeça. Desacordado, o atacante recebeu atendimento ainda no gramado e foi levado de maca para a ambulância. A tropa de choque da Polícia Militar foi obrigada a agir mais uma vez. A confusão também foi grande nas arquibancadas e a partida foi suspensa por 20 minutos. Após o reinício do jogo, o Princesa ainda brigou pelo segundo título de campeão do Amazonense, mas não conseguiu mais encaixar as bolas. Faltando muito pouco para o árbitro encerrar a partida, após escanteio do Princesa, João Douglas, de novo, aproveitou o contra-ataque e fez sozinho o 5º gol que consagrou o título de campeão amazonense para o Leão da Vila Municipal. Os jogadores do Nacional, que tiveram destaques de gols na partida, também ressaltaram que o resultado só foi possível pela dedicação em campo. Qualidade do jogador e o nosso trabalho, chegamos no meio do campeonato, mas tivemos aceitação de todo o grupo e isso foi fundamental. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e os meus companheiros que me ajudaram. Agradecer também a minha mãe que sempre me dá força. Estou muito feliz com essa conquista. Estou muito feliz por ter não estar vindo sendo aproveitado muito, mas sempre trabalhando para mim
trabalhando, porque eu sabia que quando aparecesse essa oportunidade, eu tinha que estar pronto. Eu acho que eu estava pronto, e graças a Deus. De acordo com a assessoria de imprensa do Nacional, o atacante Leonardo sofreu uma fratura na mandíbula e, apesar de ter recebido alta ainda no fim de semana, ele terá que ser submetido a uma cirurgia, mas a data ainda não foi definida. Agora, o que todos esperam é que essas cenas lamentáveis não se repitam nos jogos da Copa do Mundo e até mesmo em outras partidas de outros campeonatos aqui no estado. Lembrando que, principalmente, o futebol amazonense vai ganhar um grande legado após a Copa. Uma arena e 2 estádios novinhos, justamente para estimular o esporte e não a violência. E policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente investigam a autoria das pichações nos viadutos da capital que receberam pintura especial para a Copa do Mundo. Os viadutos e passagens de níveis começaram a receber a pintura com as cores da bandeira brasileira ainda na sexta-feira. O novo visual agradou boa parte dos moradores da cidade, mas neste domingo, 2 viadutos amanheceram com pichações. Os atos de vandalismo foram realizados na passagem de nível das avenidas Djalma Batista e Darcy Vargas e na passagem de nível das avenidas Humberto Calderaro e Efigênio Salles. Durante o fim de semana, uma fotomontagem com a inscrição "Não vai ter Copa" chegou a circular nas redes sociais. Esta manhã, policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA, iniciaram investigação para tentar apontar a autoria do delito. A pena para quem for flagrado cometendo o crime é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Se o ato for realizado em monumento ou patrimônio tombado em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena pode variar de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Mais um mau exemplo, né? Uma categoria de profissionais já respira a Copa do Mundo em Manaus. Muitos taxistas da cidade passaram por uma bateria de cursos e palestras desde o ano passado para se qualificar e atender melhor aos visitantes. Nas ruas, nos pontos comerciais e turísticos. São 4.000 táxis em Manaus. E entre os taxistas, não se fala em outro assunto. A expectativa é a melhor possível, né, meu amigo? Vamos torcer para que tudo dê certo e que o Mundial aconteça tudo bem. O turista é sempre bom, seja bem-vindo. O taxista é considerado uma peça estratégica no segmento de turismo. É como se fosse o primeiro cartão de visita da cidade. Por isso, tanta preocupação em capacitá-lo cada vez mais para atender ao turista. A Amazonas Tour intensificou o ciclo de palestras até as vésperas do Mundial. Nós ainda ofereceremos um curso de acessibilidade, que é para ensiná-los a como tratar o turista com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzidas. Isso não envolve só os turistas, envolve a população local também. E aí, como nós trabalhamos já o ciclo de palestras, nós vamos oferecer um city tour para os taxistas, para que eles possam conhecer e sentir mais a cidade, os pontos turísticos. Nesta cooperativa de taxistas, boa parte dos profissionais mergulhou de cabeça nas oportunidades de qualificação. Mário, diretor financeiro do negócio, espera que o faturamento no setor aumente ao menos 40% durante o período da Copa. Mas para fazer valer a previsão, é essencial mostrar qualidade no serviço. Nossos motoristas foram treinados pela Amazonas Tour e com certeza a gente viu a diferença, né, do comportamento, do tratamento junto ao turista. Seu Jonas, taxista desde 1982, é um dos que já faz a diferença na praça. Ele não pensou 2 vezes quando teve a chance de fazer o curso de inglês. Hoje, sabe o quanto melhorou no atendimento ao cliente. Ele quer ver a novidade que tem acerca turística do Manaus. Então você pode entender o que ele quer e você leva onde ele estava querendo ir, e você percebe que ele fica muito feliz e você se sente contente de que a pessoa esteja feliz em ser transportado por você. Livre da limitação com o idioma estrangeiro, seu Jonas não larga a apostila. Se precisar, até dica de restaurantes em Manaus é com ele mesmo. Do you like something yet? No, I'm full, estou cheio. Do you want something to drink? Yes. Eu particularmente me sinto muito feliz
em poder estar qualificado para tal atividade. A Prefeitura também ofereceu oficinas e cursos para os taxistas. O objetivo é dar continuidade a esse processo de formação. A Copa foi só o pontapé inicial, mas a gente pretende, o prefeito tem dito isso sistematicamente, que pretende que Manaus seja um destino turístico. A gente possa ter também a economia revitalizada, a economia da cidade, com turistas visitando. Então, a gente vai aproveitar para mostrar para o turista que nós sabemos receber da melhor forma. Agora com a gente a bola aí. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição acessando band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.